O Pequeno Polegar. Era uma vez um lenhador e uma lenhadora que tinham 7 filhos, todos meninos. O mais velho tinha só 10 anos e o mais novo só 7. É de espantar que o lenhador tivesse tantos filhos em tão poucos anos, mas é que a sua mulher não perdia tempo e não fazia menos do que 2 de cada vez. Eram muito pobres e seus 7 filhos eram uma carga muito pesada, porque nenhum deles ganhava dinheiro ainda. O que os afligia também é que o caçula era muito doentinho e não falava uma palavra. Na verdade, tomavam por burrice o que era uma marca de bondade de seu espírito. Como era muito pequenino e ao vir ao mundo não era maior que um polegar, passaram a chamá-lo Pequeno Polegar. Essa pobre criança era o bode expiatório da casa e sempre o culpavam por tudo. No entanto, era o mais sagaz e o mais prudente de todos os irmãos, e, se falava pouco, ouvia muito. Veio um ano de miséria e a fome foi tão grande que esse pobre casal resolveu abandonar seus filhos. Uma noite, quando as crianças estavam deitadas e o lenhador estava junto ao fogo com a mulher, ele lhe disse, o coração apertado de dor: "Como vê, não podemos mais alimentar nossos filhos. Eu não seria capaz de vê-los morrer de fome diante dos nossos olhos. E decidi levá-los amanhã para o bosque e abandoná-los lá. O que será muito fácil, pois, enquanto estiverem se divertindo colhendo gravetos, só teremos de sumir sem que nos vejam." "Ah!" exclamou a lenhadora. "Então seria capaz de abandonar seus filhos?" Foi inútil o marido lhe descrever a extrema pobreza em que estava. Ela não podia consentir naquilo. Era pobre, mas era a mãe das crianças. No entanto, tendo considerado a dor que sentia vendo-os morrer de fome, concordou e foi se deitar chorando. O Pequeno Polegar escutou tudo o que os pais falaram, pois, tendo percebido da sua cama que estavam discutindo assuntos sérios, se enfiara debaixo do tamborete do pai para escutá-lo sem ser vistos. Voltou para a cama e não pregou o olho o resto da noite, pensando no que fazer. Levantou-se bem cedo e foi até a beira de um riacho, e ali encheu o bolso de seixos brancos e voltou para casa. A família partiu e o Pequeno Polegar não contou aos irmãos nada do que sabia. Foram para uma floresta muito espessa, onde a 10 passos de distância uma pessoa não via a outra. O lenhador se pôs a cortar lenha e seus filhos a catar gravetos para os feixes. O pai e a mãe, vendo-os ocupados no trabalho, foram se distanciando aos poucos, e depois fugiram de repente, por um pequeno atalho. Quando se viram sozinhas, as crianças começaram a gritar e a chorar em plenos pulmões. O Pequeno Polegar deixou que gritasse, sabendo muito bem por onde voltaria para casa. Enquanto andava, tinha deixado cair pelo caminho os seixos brancos que trazia nos bolsos. E disse então: "Não tenham medo, meus irmãos. Meu pai e minha mãe nos deixaram aqui, mas eu os levarei de volta para casa. Basta me seguirem." E eles o seguiram, e ele os levou para casa pelo mesmo caminho pelo qual tinham vindo para a floresta. A princípio, sem coragem de entrar, todos se encostaram contra a porta para escutar o pai e a mãe diziam. Ora, mal o lenhador e a lenhadora chegaram em casa, o senhor da aldeia lhes enviou 10 escudos que estava lhes devendo havia muito tempo, e que não esperavam mais. Isso lhes deu um novo alento, pois os pobres coitados estavam morrendo de fome. O lenhador mandou a mulher imediatamente ao açougue. Como fazia muito tempo que não comia, ela comprou 3 vezes mais carne que o necessário para o jantar de 2 pessoas. Quando estavam saciados, a lenhadora disse: "Ai de mim! Onde estão nossos pobres filhos agora? Eles fariam uma boa refeição com esses nossos restos. O que estarão fazendo agora naquela floresta? Ai, meu Deus, pode ser que o lobo já os tenha comido. Você é bem desumano de ter abandonado assim os seus filhos." O lenhador acabou perdendo a paciência, pois ela repetiu mais de 20 vezes que eles iriam se arrepender e que ela tinha avisado. Ameaçou dar-lhe uma surra se não calasse a boca. Não é que o lenhador não estivesse ainda mais aflito que sua mulher,
é que ela o atazanava. E ele era como muitos outros homens, que gostam muito das mulheres que dizem a coisa certa, mas acham muito importunas as que querem ter sempre razão. A lenhadora estava em prantos. Ai de mim! Onde estão meus filhos? Meus pobres filhos! Uma hora ela disse isso tão alto que as crianças que estavam à porta escutando começaram a gritar todas juntas. Estamos aqui! Estamos aqui! E ela foi correndo abrir a porta e disse abraçando-as. Que alegria revê-los, meus queridos filhos! Estão todos muito cansados e com muita fome. E você, Perrault, como está lameado? Vem aqui, deixe-me lavá-lo. Esse Perrault era seu filho mais velho, de que ela gostava mais do que dos outros, porque ele tinha cabelos vermelhos e ela também. Sentaram-se à mesa e comeram com um apetite que regalou o pai e a mãe, a quem contaram o medo que tinham sentido na floresta, falando quase sempre todos ao mesmo tempo. Aquele bom casal estava radiante de ver os filhos de novo consigo. E essa alegria durou enquanto os 10 escudos duraram. Mas quando o dinheiro acabou, eles recaíram no sofrimento anterior e resolveram abandonar os filhos de novo e, por segurança, levá-los muito mais longe do que da primeira vez. Mas não conseguiram conversar sobre isso tão baixinho que não fosse ouvido pelo pequeno Polegar, que se encarregou de encontrar uma solução como fizera antes. Mas, embora tenha se levantado de manhã bem cedo, não pôde catar seixos, porque encontrou a porta da casa trancada com 2 voltas. Ficou sem saber o que fazer, mas quando a lenhadora deu um pedaço de pão para cada um para o seu almoço, teve a ideia de usar seu pão em vez dos seixos, jogando migalhas pelo caminho por onde passassem. Assim, guardou o pão bem guardado no bolso. O pai e a mãe os levaram ao ponto mais denso e mais escuro da floresta, e assim que chegaram lá, pegaram um atalho e deixaram os meninos sozinhos. O pequeno Polegar não se afligiu muito, porque estava certo de poderem reencontrar facilmente seu caminho graças ao pão que semeara por onde passara. Qual não foi sua surpresa, porém, quando não conseguiu achar uma só migalha? Os passarinhos tinham ouvido e comido todas. Estava em grande apuro agora, pois quanto mais andavam, mais se perdiam e se embrenhavam na floresta. A noite caiu e começou a soprar um vento forte, que os deixou apavorados. De todos os lados, tinha a impressão de ouvir uivos de lobos que estavam chegando para comê-los. Quase não ousavam conversar, nem virar a cabeça. Desabou uma chuva grossa que os encharcou até os ossos. Cada passo eles escorregavam e caíam na lama, de onde se levantavam imundos, sem saber o que fazer das mãos. O pequeno Polegar subiu no alto de uma árvore para ver se podia descobrir alguma coisa. Virando a cabeça para os lados, avistou uma luzinha como a de uma vela, mas ela estava muito longe, do outro lado da floresta. Desceu da árvore e de novo no chão, para seu desconsolo, não viu mais nada. No entanto, depois de andar algum tempo com os irmãos na direção que vira a luz, viu-a de novo quando saíram do bosque. Finalmente chegaram à casa onde estava essa vela. Não sem muitos sobressaltos, porque a perdiam de vista cada vez que passavam por algum buraco. Bateram à porta e uma boa mulher veio abrir. Ela perguntou o que queriam. O pequeno Polegar explicou que eram pobres crianças que tinham se perdido na floresta e que pediam um lugar para dormir, por caridade. Vendo que lindas crianças eles eram, a mulher começou a chorar e lhe disse: Ai, pobre crianças, onde vieram parar? Não sabem que esta é a casa de um ogro que come as criancinhas? Ai, senhora, respondeu-lhe o pequeno Polegar, que tremia feito vara verde, como todos os irmãos. O que podemos fazer? Com toda certeza, os lobos da floresta não deixarão de nos comer essa noite, se a senhora não quiser nos abrigar em sua casa. Sendo assim, preferimos ser comidos pelo senhor seu marido. Pode ser que a senhora pedindo, ela tenha piedade de nós. A mulher do ogro, acreditando que conseguiria esconder os meninos do marido até a manhã seguinte, deixou-os entrar. Levou-os para se esquentarem junto a um bom fogo, pois havia um carneiro inteiro no espeto para o jantar do ogro. Quando eles estavam começando a se aquecer,
ouviram 3 ou 4 pancadas fortes à porta. Era o ogro que estava de volta. Imediatamente a mulher os fez se esconderem debaixo da cama e foi abrir a porta. O ogro perguntou primeiro se o jantar estava pronto, se o vinho fora tirado da pipa e foi logo se sentar à mesa. O carneiro ainda estava sangrando, mas para ele tanto melhor. Farejou à direita, farejou à esquerda, dizendo estar sentindo cheiro de carne fresca. Com certeza, respondeu a mulher, o que está sentindo é o cheiro desse bezerro que acabo de limpar. Sinto cheiro de carne fresca, eu repito, replicou o ogro, olhando de goela para a mulher. E há alguma coisa aqui que não estou entendendo. Ao dizer essas palavras, levantou-se e rumou direto para a cama. Ah! Então é assim que você quer me enganar, maldita mulher? Não sei por que cargas d'água, não como você também. Sorte sua ser bicho velho. Temos aqui uma caça que me vem a calhar, para regalar 3 ogros amigos meus que estão para vir visitar um dia desses. Puxou os meninos debaixo da cama, um depois do outro. Os pobres coitados ajoelharam-se pedindo perdão, mas estavam tratando com o mais cruel de todos os ogros, que muito longe de ser piedade, já os devorava com os olhos, comendo com a mulher que devia verdadeiros pitéus se ela servisse com um bom molho. Foi pegar uma faca, aproximando-se dos pobres crianças, afiou numa pedra comprida que segurava na mão esquerda. Já havia agarrado uma quando sua mulher disse: que pretende fazer essa hora? Não terá tempo de sobra amanhã de manhã? Cale a boca, respondeu o ogro. Assim ficarão mais tenros. Mas você ainda tem tanta carne aí, insistiu a mulher. Tem um bezerro, 2 carneiros, metade de um porco. Tem razão. Sirva um jantar para eles, para que não emagreçam, e ponha-os para dormir. A boa mulher ficou radiante e logo tratou de lhes levar um jantar. Mas eles estavam tão apavorados que não conseguiriam comer. Quanto ao ogro, voltou a beber, encantado por ter uma iguaria tão fina para oferecer aos amigos. Bebeu uma dúzia de tragos a mais do que de costume, o que lhe subiu um pouco a cabeça e obrigou a ir se deitar. O ogro tinha 7 filhas que ainda não passavam de crianças. Essas ogrinhas tinham todas uma cor muito bonita, porque comiam carne fresca como o pai. Mas tinham olhos cinzentos e bem redondos, nariz andunco e uma boca muito grande, com dentes compridos, bem afiados e muito distantes uns dos outros. Ainda não eram muito malvadas, mas prometiam se tornar, pois já mordiam criancinhas para lhes chupar o sangue. Tinham sido mandadas cedo para a cama e estavam todas as sexes numa cama grande, todas com uma coroa de ouro na cabeça. No mesmo quarto havia uma outra cama do mesmo tamanho. Foi ali que a mulher do ogro pôs os 7 meninos para dormir. Em seguida, foi se deitar ao lado do marido. O pequeno Polegar, que havia notado que as filhas dos ogros tinham coroas de ouro na cabeça, e que temia que o ogro se arrependesse de não os ter degolado naquela noite mesmo, se levantou no meio da noite e, pegando os gols dos seus irmãos e o seu, foi de mansinho enfiá-los na cabeça das 7 filhas do ogro, depois de ter tirado as coroas de ouro da cabeça delas e tê-las posto na cabeça dos seus irmãos e na sua. Queria que o ogro os tomasse por suas filhas, e suas filhas pelos meninos que queria degolar. A coisa funcionou como ele havia pensado, pois o ogro, acordando à meia-noite, arrependeu-se de ter deixado para o dia seguinte o que teria podido fazer na véspera. Assim, saiu da cama de um estalo, pegando seu facão. Vejamos como estão passando nossos malandrinhos. Não vamos hesitar de novo. Subiu então as palpadelas até o quarto das filhas e se aproximou-se da cama onde estavam os meninos. Estavam todos adormecidos, com exceção do pequeno Polegar, que ficou paralisado de medo quando sentiu a mão do ogro apalpando a sua cabeça, como apalpara de todos os seus irmãos. Tateando as coroas de ouro, o ogro disse: Céus! Quase faço uma desgraça! Não há dúvida que bebi demais ontem à noite.
Em seguida foi até a cama das filhas, onde apalpou os gorrinhos dos meninos. Ah, aqui estão eles, os marotos! Não vamos pensar duas vezes! Dizendo essas palavras, cortou sem vacilar o pescoço das 7 filhas. Muito satisfeito, voltou a se deitar ao lado da mulher. Assim que ouviu o ogro roncar, o pequeno polegar acordou os irmãos e mandou-os que se vestissem rapidamente e o seguissem. Desceram pé ante pé até o jardim e pularam o muro. Correram quase a noite toda, sempre tremendo e sem saber para onde iam. Ao acordar, o ogro disse à mulher: vá lá em cima aprontar aqueles malandrinhos de ontem à noite. A ogra ficou muito espantada com a bondade do marido, nem desconfiando o que ele queria dizer com aprontar. Certa de que a mandara vesti-los, subiu ao segundo andar, onde, horrorizada, viu suas 7 filhas degoladas, nadando em seu sangue. Logo desmaiou, pois esse é o primeiro expediente que quase todas as mulheres usam em circunstâncias semelhantes. O ogro, temendo que a mulher pudesse levar tempo demais para fazer o serviço de quem encarregara, subiu ao quarto para ajudá-la. Não ficou menos no pasmo que sua mulher quando viu aquela cena medonha. Ah! O que eu fiz? Exclamou. Eles vão me pagar! Aqueles felizes! E é já! Tratou logo de jogar a água de um jarro na cara da mulher e, vendo-a voltar a si, traga-me depressa minhas botas de 7 léguas! Disse, para eu ir atrás deles! Pôs o pé na estrada e, depois de correr muito por todos os lados, tomou finalmente o caminho que seguiam aquelas pobres crianças. Elas não estavam a mais de 100 passos da casa do pai quando viram o ogro. Ele ia de montanha a montanha, numa passada, e atravessava rios tão facilmente como se fosse o menor regalo. Vendo uma rocha oca perto onde estavam, o pequeno polegar mandou seus 6 irmãos se esconderem ali e fez o mesmo, sempre espiando os movimentos do ogro. Acontece que o ogro, que estava muito cansado da longa e inútil caminhada, pois as botas de 7 léguas cansam muito quem as usa, quis descansar e, por acaso, foi se sentar sobre a rocha onde os meninos estavam escondidos. Como estava exausto, depois de algum tempo adormeceu e começou a roncar tão pavorosamente que as pobres crianças tiveram tanto medo quanto ele segurasse seu facão para degolá-las. O pequeno polegar teve menos medo e disse aos irmãos que corressem depressa para casa enquanto o ogro dormia o sono solto e que não se preocupasse com ele. Eles seguiram o conselho e foram rápido para casa. O pequeno polegar, aproximando-se então do ogro, tirou-lhe as botas de mansinho, calçou ele mesmo. As botas eram enormes e larguíssimas, mas como eram encantadas, tinham o dom de aumentar e diminuir, segundo o pé de quem as calçava, e assim ficou tão bem ajustadas aos pés e às suas pernas, como se tivessem sido feitas para ele. Em seguida, foi direto à casa do ogro, onde encontrou a ogra chorando junto às filhas degoladas. Seu marido, disse-lhe o pequeno polegar, está correndo um grande perigo, pois foi capturado por um bando de ladrões que juraram matá-lo se ele não lhes der todo o ouro e toda a prata que possui. No instante que ele segurava o punhal sobre a sua garganta, ele me avistou e me suplicou que eu viesse avisá-lo da situação em que está. Diz que a senhora deve me dar tudo que ele tem de valor, sem guardar nada, porque do contrário o matarão sem misericórdia. Como o assunto é muito urgente, ele quis que eu usasse essas botas de 7 léguas, para andar depressa, para que a senhora acreditasse que não sou um impostor. A boa mulher, muito horrorizada, deu imediatamente tudo que tinha, pois esse ogro, embora comesse criancinhas, não deixava de ser um ótimo marido. O pequeno polegar, carregando assim todas as riquezas do ogro, voltou para a casa do pai, onde foi recebido com muita alegria. Muita gente não concorda com esta última circunstância. Segundo eles, o pequeno polegar nunca roubou o ogro assim. Na verdade, só não tivera escrúpulo de lhe tomar as botas de 7 léguas, porque ele as usava apenas para correr atrás de criancinhas. Essa gente garante saber disso de boa fonte,
e até por ter comido e bebido na casa do lenhador. Afirmam que, depois de calçar as botas do ogro, o pequeno Polegar foi para a corte, onde sabia que estavam muito preocupados com a sorte de um exército que estava empenhado numa batalha a 200 léguas dali. Foi, eles garantem, ter com o rei. Ele disse que, se Sua Majestade se o desejasse, traria notícias do exército antes do fim do dia. O rei lhe prometeu uma vultosa quantia de dinheiro se conseguisse realizar essa proeza. O pequeno Polegar trouxe notícias naquela noite mesmo. Ficou famoso com essa primeira missão e ganhou tudo o que queria, pois o rei o pagava regiamente para levar as suas ordens ao exército, e uma infinidade de damas lhe davam tudo o que ele queria para ter notícias de seus amantes, e era com elas que ele ganhava mais. Havia uma outra mulher que lhe confiava cartas para os maridos, mas essas pagavam tão mal e as cartas eram tão minguadas que ele não se dignava a levar em conta essa fonte de renda. Após ter exercido por algum tempo o ofício de mensageiro e ter amealhado com ele uma boa fortuna, o pequeno Polegar voltou à casa do pai, onde foi recebido com uma alegria que não se pode imaginar. Assegurou o conforto de toda a família. Comprou cargos recém-criados para o pai e para os irmãos, e com isso deixou todos estabelecidos, sem esquecer ao mesmo tempo de satisfazer seus próprios desejos. Moral: muitos filhos são dádivas que só enobrecem. Se são altos e fortes, bonitos e graúdos, lindos pipolhos que a todos enternecem. Mas se um deles é gago, vesgo ou mudo, toda a gente maltrata, rejeita, humilha. Às vezes é esse pirralho, contudo, que traz a fortuna para toda a família. Olha só, nós estamos continuando a ler os contos de fadas. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, deixe seu like para me incentivar a continuar lendo cada vez melhor, trazendo histórias cada vez mais interessantes. Muito obrigado! Se inscreva!